Oi, meu povo, tudo bem com vocês, garela? Hoje eu fiz um catadão de mensagem aí pra gente poder, aliás, de perguntas pra gente poder responder, porque quando eu postei aquele vídeo lá no meu Instagram falando sobre as nações e sobre o reino de Deus, sobre o evangelho do reino, que ele é diferente do evangelho da cruz, mas ao mesmo tempo se completam e são né, perfeitamente, houve muitas dúvidas, muitas pessoas ficaram sem entender, então eu catei assim algumas perguntas, algumas dúvidas e a gente vai tentar responder de maneira rápida para não ficar um vídeo muito longo, tá bom? Então vamos lá, a primeira pergunta: o que exatamente você quer dizer quando fala que o reino de Deus já está entre nós? Como assim, se ainda vemos tanta injustiça e pecado no mundo? Então vamos lá, primeiro, o reino de Deus, ele está entre nós podemos afirmar isso, porque quando Jesus veio, ele trouxe com ele uma mensagem, e essa mensagem era: arrependa-se, pois é chegado o reino. Então a Bíblia ela vai falar de um reino que já chegou e um reino que ainda virá. Só que nesse reino que ainda virá, ele é um reino de paz e equidade, né, de justiça, e a gente vê que não é a realidade que nós estamos vivendo hoje, porque cadê a justiça do mundo que nós vivemos hoje? Então, realmente existe muito sofrimento, existe muita tristeza, existe muitas injustiças, porque o mundo jaz no maligno, né? Então, não o mundo terra, não o mundo físico, porque o diabo não tem nada, tudo é do Senhor, né? E tudo é herança de Cristo e nossa herança também, falando de terra. Mas a gente pode notar que esse reino, ele já veio de forma invisível para todo aquele que crê em Jesus. Então, quando eu aceitamos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós nos tornamos ministros do Senhor, nós nos tornamos embaixadores do reino. O que isso quer dizer? Que nós vamos trazer para a terra uma realidade que já existe no céu. Isso está na oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu, seja feita a tua vontade na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos induz à tentação, mas livra-nos do mal. Então a gente pede para o Senhor que seja feito na terra como é feito no céu. E isso vai ser de que forma? É Deus que vai descê-la e fazer? Não, é através das nossas vidas. Então nós temos que fundar aqui na terra, aonde a gente estiver, o reino de Deus. Então a gente aprende como é que Ele quer, como é que é no reino dele, através das Escrituras e através do Espírito Santo que habita em nós. E aí sim nós passamos a viver isso no dia a dia, fazendo com que as pessoas vejam esse reino real através de nós. E é isso, a pergunta número 1 está respondida, eu espero que sim. Vamos para a pergunta número 2. Vamos lá, você falou sobre buscar primeiro o reino, mas na prática, como eu coloco isso em primeiro lugar no meu dia? A Bíblia manda que a gente busque primeiro o reino para que todas estas coisas nos sejam acrescentadas, né? Não vou entrar nessa questão muito do estas coisas, né? Mas só quero dizer que quando está escrito estas coisas no versículo, ele está sendo bem específico, porque existe um contexto que ele fala sobre algumas coisas que Deus nos daria, não deixaria nos faltar, como coisas de comer e vestir. Então, quando ele fala buscar primeiro o reino, que estas coisas, ele está falando dessas coisas, ou seja, do que comer e vestir, certo? Mas, como aqui na pergunta, né? Na prática, como eu coloco isso em primeiro lugar no meu dia? Você vai simplesmente respirar isso, viver isso. Se tem uma coisa para você ser fanático na sua vida, que seja pelo reino. Porque você vai tirar alguma vantagem disso? Não exatamente, e sim ao mesmo tempo, porque nós vivemos uma cultura religiosa que é quase que um pecado você ser recompensado por algo que você está fazendo para o Senhor, mas na realidade é exatamente isso, porque o galardão, ele não é nada menos do que uma recompensa que você vai receber do Senhor por ter sido fiel e ter trabalhado por Ele aqui na terra. Então você vive o reino de Deus em primeiro lugar, lembrando sempre em tudo que você for fazer de como Deus gostaria que você fizesse. Então, se eu vou pro trabalho, eu vou olhar, não, essa roupa, como é que tá? Será que Deus tá
se alegrando da maneira com que eu tô me vestindo? Eu tô me vestindo com prudência? Eu tô colocando essa correntinha no meu braço porque eu quero me sentir sensual, eu quero que alguém me note, ou eu tô dando exemplos assim, tá, gente? Eu vou comprar um carro novo porque eu quero um carro confortável para minha família, pra gente poder, enfim, ou eu quero para mostrar para os outros, sabe? Então você colocar o reino em primeiro lugar é você fazer exatamente aquilo que o Senhor gostaria que você fizesse, e isso você vai aprender na palavra de Deus, que é as leis do Senhor, né? Ele ensina exatamente como ele gostaria que as coisas fossem feitas. Então, sempre vai educar o seu filho, pense em como o Senhor gostaria que você educasse esse filho, esse presente que o Senhor te deu. Ok, vamos lá. Pergunta número 3. Qual a diferença entre reino de Deus e céu? É a mesma coisa ou são realidades diferentes? Bom, reino de Deus ele acontece no céu. O céu é a morada do nosso Deus. Então, tudo o que acontece no reino hoje, né, antes de Jesus vir para a terra e fundar o reino aqui na terra, hoje, até onde a gente tem conhecimento pela palavra de Deus, o reino, ele é o sistema, porque o reino, ele tem um rei, ele tem um território e ele tem ali os anjos, os ministros, ele tem todo um sistema de reinado. Então, a diferença entre reino e céu é que o reino, ele acontece no céu. Vamos lá, pergunta número 4. Se o reino é o governo de Deus, como saber se eu estou realmente vivendo debaixo deste governo? Olha que pergunta interessantíssima, né? E, na verdade, não tem nenhum mistério em relação a isso. Para você saber se você está vivendo debaixo desse reino, debaixo desse governo, basta você fazer uma análise da sua vida, do seu eu, você olhar para dentro de si e ao redor de si e ver se você está representando tudo aquilo que Deus gostaria que você representasse. Então, se você de fato é ou não um embaixador do reino. É muito simples. Se você tem obedecido a Deus, e isso não implica em você não cometer pecados, você não tropeçar, não é isso, porque isso vai acontecer infelizmente. Nós ainda não temos o corpo glorificado. Então, enquanto a gente estiver nesse mundo, a gente vai estar sujeito a muitas coisas. A nossa fé vai estar sujeita a momentos que vai estar super lá em cima e a gente é capaz de andar sobre as águas, mas em alguns momentos a gente faz como Elias, cansado, e deita debaixo de uma árvore pedindo para Deus socorro, Senhor, porque eu não aguento mais. Então, a gente está sujeito a muitas coisas, né? Mas para você saber se você está fazendo parte desse governo, basta você analisar se você tem cumprido as normas deste reino e deste governo. Bora lá para número 5. Jesus disse que nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino. Então, como saber se alguém é parte do reino de verdade? Primeiramente, eu gostaria de fazer alguns parênteses antes de responder essa pergunta. Por quê? Porque não é nosso papel ficar olhando para as pessoas e tentando julgar se ela faz parte do reino ou não, porque isso é quase que, ou até mesmo isso de fato, mas você de querer saber quem é salvo e quem não é salvo. E esse julgamento especificamente, eu acredito que só pertence a Deus. É Ele quem vai julgar se a pessoa vai ser salva ou não, né? Primeiramente a gente tem o julgamento ali, o primeiro julgamento que é para ser corpo de Cristo, né? Na primeira ressurreição, aqueles que não verão a segunda morte, no caso, né? Que é a morte eterna. E quando acontecer a segunda ressurreição, as pessoas que ressuscitarem depois, né, no caso do milênio, se eu não me engano, essas pessoas elas vão passar por um julgamento e vai ser através das obras delas. Então, se as obras delas serão queimadas pelo fogo, e se essas obras passarem,
elas vão ser salvas se essas obras queimarem como palha. Isso tá na Bíblia, tá bom? Se elas queimarem, então essas pessoas, elas não serão. Então a gente precisa ter um certo cuidado para não se colocar no lugar de Deus, de quem tá salvo e quem não tá salvo. Apesar disso, a Bíblia nos manda julgar todas as coisas segundo a reta justiça de Deus, que é a palavra, né? Então vamos dizer que a gente pode entender se uma pessoa faz parte do reino ou não, usando o mesmo critério de se eu faço parte do reino ou não, como na pergunta anterior. Olhando para as obras, olhando para os frutos que essa pessoa está dando, né? A Bíblia fala sobre os frutos do Espírito, então se essa pessoa ela está dando frutos, significa que realmente ela está debaixo desse governo, vamos dizer assim, debaixo desse reinado. Pergunta número... qual que é agora? 6. Pergunta número 6. Você acha que as igrejas de hoje estão realmente ensinando o reino ou estão mais focadas em bênçãos e milagres? Meu Deus, essa é pesada, hein? Eu acho que existem igrejas de todo tipo. Igrejas de todo tipo. Assim como existem pessoas de todos os tipos, não é uma coisa exclusiva da religião, nem da política, nem de famílias, nem de caráteres. Existem pessoas de todos os tipos e existem igrejas de todos os tipos. Então, uma coisa que eu aprendi: se você passar por uma igreja que foca ali na prosperidade, enquanto você estiver suportando ficar ali, para você estiver sendo bom por qualquer motivo, retenha o que é bom. Retenha o que é bom. Aprenda a ter discernimento e sempre na palavra para ver se é realmente aquilo que está sendo dito, tá? Porque por mais que eu não seja a favor da teologia da prosperidade, esses negócios, tudo, eu entendo que Deus quer que a gente seja próspero, que Ele quer que a gente seja abençoado, como diz na palavra, que a gente coma o melhor dessa terra. Então, ele realmente é como se ele dissesse, se você me obedecer, você comerá no melhor dessa terra, então eu te abençoarei, você será próspero, me obedeça, dê o dízimo, a primícia, não só dízimo, mas a primícia do seu dízimo. Então isso pode ser de forma simbólica, espiritual, mas também se tratando de dinheiro, né? Então é uma questão muito complicada, mas eu digo para vocês o quê? Retenha o que é bom, aprenda o que isso pode trazer de vantagem para sua vida, porque Deus não quer que a gente passe fome, que a gente passe necessidade, que a gente não consiga realizar os nossos sonhos. Deus não quer isso. Se você pensa algo bom, Deus pensa algo muito melhor a seu respeito. Se você pensa que você sonha uma coisa, Deus tem uma coisa muito melhor, muito maior para você. Só que a gente também não pode generalizar, porque cada pessoa tem um propósito, e se a gente olhar para Paulo, a gente vai ver que Paulo não foi um homem assim, né, que teve uma vida muito fácil. Então, gente, tem que ter muita sabedoria, muito discernimento em relação a igrejas, tá bom? Eu aprendi isso e eu espero que vocês tenham maturidade também e discernimento para entender o que eu tô querendo dizer. Na questão do reino, né, que você acha que as igrejas estão realmente ensinando o reino? Não acho. Eu acho que parece que eu consigo ver um começo ali, entendeu? Porque as igrejas, em sua maioria, pregam muito sobre o evangelho da cruz, mas não falam sobre o evangelho do reino. E por mais que eu entenda que os dois são que se completam, ainda assim o evangelho da cruz está sendo pregado e do reino não. Por quê? O evangelho do reino se trata de um reino, se trata de algo que vai acontecer ali, envolve escatologia, envolve os profetas. Então é uma coisa que de certa forma causa uma divisão entre os cristãos, porque um acredita de um jeito, outro acredita do outro, e enquanto a gente não focar nisso, a gente vai viver realmente nessa divisão, porque Deus ele só vai tirar as camadas e começar a revelar as coisas para o seu povo quando houver um interesse real, uma busca real. E se isso ficar passando despercebido, porque o que importa é a salvação,
Então, aqueles que já estão salvos, eles acabam ficando carentes de nutriente, porque não estão recebendo o alimento sólido, estão vivendo sempre no leite, que é o evangelho da cruz. Isso não significa que é uma coisa ruim, gente, pelo amor de Deus, mas a gente não pode ficar só pregando aquilo ali, resumindo a palavra de Deus só naquilo ali, porque existe muito mais, existem muitas revelações, e isso são estudos que às vezes levam anos, né, pra gente poder, e nunca a gente também vai deter toda a verdade. Então eu posso estar certa até um certo ponto, e em um desses pontos eu acreditar de uma maneira que não é, porque nós não somos donos da verdade, né? Então sempre mantenha a sua mente aberta para analisar. Não feche a sua mente, não, é isso aqui que eu acredito e eu vou morrer acreditando nisso aqui. Não faça isso, porque senão você vai viver como a metanoia, você vai viver como a renovação da sua mente se você já fechou o que você acredita e não importa o que falem para você. Não, esteja sempre aberto para ouvir e analisar na palavra, porque às vezes Deus está querendo te dar um conhecimento a mais que você ainda não tem, porque ninguém sabe tudo de todas as coisas, né, a respeito de tudo. Cada um tem a sua área específica de aprendizado e de servir, porque nem todos somos olhos, nem todos somos orelhas, nem todos somos, cada um tem a sua área, certo? Então a gente precisa entender qual é a área do outro, para que a gente possa tirar também proveito daquilo e aprender mais sobre o reino juntos, tá bom? Então vamos lá, próxima pergunta: existe uma forma visível de perceber o reino sendo manifestado na terra, ou ele é algo espiritual e invisível? Cara, de verdade, pra mim, eu vejo claramente que o reino invisível é visível. Olha que loucura é isso. Por quê? Porque apesar do reino não estar acontecendo literalmente, nós podemos ver que Jesus Cristo, ele manifesta o reino dele através de curas, através de milagres. Isso são coisas que acontecem através do poder de Deus e revelam o reino de Deus. Então, a gente pode ver o reino de Deus acontecendo de maneira muito clara na conversão de uma pessoa, por exemplo. Quando a pessoa, ela tá no mundo, ela tem um tipo de vida, ela fala, ela se veste, ela pensa, ela come, tudo de uma certa maneira. Ela traçou um caminho na vida dela, ou nenhum, porque isso acontece muito quando a gente, antes da gente encontrar Jesus, a gente simplesmente viver por viver, sem um alvo, sem um propósito, só dormir, acordar, trabalhar e viver pro hoje, né? E quando você encontra Jesus, isso muda porque você entende que você pertence a um Deus, que você pertence a um reino, que você tem não só um propósito, mas obrigações a cumprir durante esse período. Então, qual que é a pergunta mesmo? Falei tanto que já fugi da pergunta. Forma visível. Então, quando a pessoa se converte, ela vai deixando de fazer certas coisas, ela vai deixando certas amizades, ela vai deixando certos hábitos, ela para de falar palavrão de uma hora para outra. Algumas pessoas sim, outras não. E a gente tem que aprender a respeitar o tempo de cada um. Não é porque a pessoa se converteu e ela começou a ir na igreja que ela virou santo, ou que ela vai deixar de fazer tudo que ela deixava de fazer. Gente, é um processo e a pessoa precisa sozinha assim, com o Espírito Santo, entender que aquilo ali não faz mais parte da vida dela. Às vezes, de você e eu falar, não vai adiantar. A pessoa precisa vivenciar experiências com Deus para que ela entenda que aquilo ali faz parte de um processo, certo? 19 minutos de vídeo, vamos lá. Então, para mim, conseguir ver que essa mudança na mente, né, realmente essa metanoia, essa conversão ali de tudo, de vida, é o manifestar do reino de Deus completamente, porque essa pessoa, ela se tornou um embaixador do reino, ela vai agir de maneira diferente agora. A partir daquele momento, ela é uma nova criatura. Então, querendo ou não, o que vai sair dela vai impactar outras pessoas de qualquer forma, seja repelindo ou atraindo. Então, para mim, isso é o manifestar de Deus visível. Bora lá, pergunta número 8 agora, gente. Quase acabando. Você falou que o reino
muda a nossa cultura? Como o reino impacta, por exemplo, a forma como crio meus filhos ou tomo decisões no trabalho? Eu acabei de falar sobre isso, né? Então, é isso. É você viver uma vida e ser diferente. Porque você não vai viver segundo os padrões deste mundo. Você vai viver segundo os padrões que Deus te pede para ser. Você vai acreditar no que Deus te diz e você vai viver pela fé no que você aprendeu dele nas escrituras. Então isso transforma você e automaticamente vai transformar o ambiente que está em volta de você. Pergunta número 9. Qual é o papel do arrependimento na entrada do reino? É só no começo da caminhada ou algo contínuo? Gente, o arrependimento ele vai ser algo contínuo até o dia que você tiver o seu corpo glorificado. É uma coisa assim, por quê? Porque o arrependimento ele tem que ser algo constante na nossa vida. Porque o arrependimento demonstra que você é humilde. E humildade não tem nada a ver com dinheiro, tá? Com ser pobre, com você se vestir de maneira... Não, humildade é caráter. Pode existir pessoas muito ricas que são humildes e pessoas pobres que são soberbas. Então, humildade, ela fala mais sobre o seu caráter, sobre a sua maneira de pensar, sobre você realmente considerar, como a palavra diz, o outro melhor do que você. Então, o arrependimento, por mais que você não seja mais um pecador, porque quando você se converte a Jesus Cristo, você é nova criatura. Você perde a sua identidade de pecador e recebe uma nova identidade de filho, porque o pecado separou você de Deus. Mas a partir do momento que o sangue de Jesus ele é poderoso para te limpar do pecado, de toda marca, de toda lamboseira que você fez e que eu fiz, e muita lamboseira, gente do céu, o sangue dele é suficiente. Então, eu não me considero mais uma pecadora. Então, às vezes, quando eu vejo alguns líderes, eu entendo que é porque esse conhecimento ainda não chegou até eles, mas de alguma forma que esse vídeo possa abrir os olhos de quem estiver assistindo e que isso vá passando para frente, porque nós não somos mais pecadores. Quando Paulo fala a respeito disso, ele fala em relação a antes de você encontrar com Jesus Cristo, né? Se você disser que não há pecado em você, você está mentindo, porque realmente você peca. Entende? A diferença, gente, existe uma diferença entre você ser pecador, porque isso, sabe o gerúndio, o ing do inglês, que você coloca porque é algo que você continua fazendo, sabe? Tipo assim, pesquisando. Pesquisando é algo que você está ativamente fazendo. Eu estou pesquisando. Mas pesquisar é só o verbo. Então, quando você fala eu sou um pecador, é quase que entra nesse ing, porque diz que é algo que você faz. Eu sou é uma identidade. Poxa, você não é mais, você não tem mais essa identidade. O sou fala sobre algo que você é. Entende essa diferença? Então, você não é mais pecador. Em nome de Jesus, você se arrependeu dos seus pecados, você foi transformado, né? Então, você precisa do arrependimento, por quê? Porque você vai errar, você vai cair, mas você não vai ficar prostrado, porque quem fica prostrado permanece na iniquidade, não nasceu verdadeiramente, ou então apostatou da fé. Enfim, então o arrependimento sim é para uso contínuo até a volta de Jesus Cristo. Última pergunta, você acredita que todos os cristãos entendem o que é reino ou a maioria está vivendo uma fé desconectada disso? Gente, meio que eu já falei um pouco sobre isso respondendo outra pergunta, né? Mas eu acredito de verdade que a igreja precisa despertar. E no fundo do meu coração, eu acho, gente, que... Desculpa falar assim, eu acho, né? Porque daí já não é uma coisa que está escrita, é uma coisa realmente que eu acho. Que esse avivamento que nós precisamos, que nós temos tanta necessidade, vai vir por causa do Evangelho do Reino. Há algum tempo atrás, eu não via, zero,
zero pessoas, zero igrejas, zero, gente, falando sobre o evangelho do reino. O reino se trata de um rei, de um governo, de um território e de nações a serem governadas, tá bom? Então não está falando de cruz. Eu espero que isso tenha ficado bem claro. O evangelho do reino não era pregado. Hoje, parece que cada dia que passa, eu tô vendo isso acontecer em mais lugares, mais pessoas se levantando para falar sobre isso. Então, quando a Bíblia diz assim, e este evangelho do reino será pregado em testemunho a todas as nações e então virá o fim, tá falando do evangelho do reino, percebeu? As pessoas dizem assim, enquanto o mundo inteiro não ouvir falar de Jesus, ele não volta. Mas não é isso que está dizendo no versículo, certo? Então a gente precisa realmente falar mais sobre isso, dar mais importância a esse assunto, porque é isso que vai de fato preparar a igreja. A gente se preocupa tanto em ganhar almas para Jesus e a gente esquece de preparar aqueles que nós já ganhamos, e isso é um erro muito grande. Então eu espero ter respondido todas as perguntas. Se vocês tiverem outras dúvidas, deixem nos comentários que a gente vai tentar responder, tá bom? Um beijo no coração e fica com Deus!